Ontem a proposta também anunciada, a proposta pelo Kaique, vinda do Betis. Só que ontem o Guilherme Souza, nosso produtor lá da HG Play, entrou em contato com pessoas próximas ao Kaique, que disseram que pelos próximos dias uma proposta do Sporting e uma outra proposta da Roma poderiam chegar na mesa do Cruzeiro. Por que acontece isso? Por exemplo, ontem o Betinho Marques deu uma informação que o Paulo Brax foi informado que chegaria lá no Atlético pelos próximos dias uma proposta pelo Leão. O primeiro contato é feito com o staff do jogador, depois, podemos fazer uma proposta, se tem interesse? Manda a proposta e vamos analisar. Então, por isso, a informação que o Guilherme traz de que Sporting e Roma vão mandar propostas pelo Betis, pelo Kaique, pelos próximos dias, assim como chegou a proposta do Betis por ele. Semana passada, a gente falou aqui daquela matéria do jornal Marca ou Asa, hein? O Marca. Marca. De que ele poderia ser um nome, não falou que viria uma proposta do Barcelona, então, que ele poderia ser um nome para o Barcelona. Então, isso saiu no jornal Marca, dias depois chega uma proposta do Betis, e no mesmo dia da proposta do Betis, a informação que Sporting e Roma vão mandar proposta também. Danilo, tá hypado. Sim. O Kaique tá hypado. O Cauã Prato já foi vendido. Sim. Então o Cruzeiro produziu duas grandes figuras pelo lado esquerdo. Tá de olho no mercado para trazer lateral, mas esse lateral que o Cruzeiro está de olho no mercado, você acha que é pela saída do Prato ou porque os dois vão sair? Sim, o movimento parece acontecer por conta de uma possível saída do Kaique, né? É a impressão que fica, até porque o Cruzeiro parece estar buscando também zagueiro, e o Arthur Jorge já basicamente oficializou que o Vidalba é um lateral esquerdo. Vem fazendo boas partidas, inclusive, cumprindo a função. O Rojas é um negócio que me assusta um pouco, ele chegar para a saída do Kaique, porque é um cara já, é muito bom jogador, inclusive, tá? Mas é um cara já de 28 anos, que a sua principal experiência fora do seu país foi no México, que fala a mesma língua. Eu tenho um pouco de algumas questões com relação a uma possível adaptação. O Cruzeiro vai estar no momento agudo de temporada, então talvez não fosse a melhor contratação para suprir a saída de um cara tão importante como é o Kaique. É claro que o discurso não vai ser abertamente de que o Kaique vai ser vendido, porque tem a possibilidade dele não ser vendido. Mas essa é a última janela que o Cruzeiro tem total controle sobre o passe do Kaique. O que isso quer dizer, na minha opinião? O Cruzeiro, agora, tem 1 ano e meio de contrato com o jogador. Essa é a janela de início de temporada da Europa. É o principal momento que os clubes europeus fazem investimentos para planejar o seu ano inteiro. Vai chegar no final do ano, o Cruzeiro ainda vai ter um ano de contrato com o Kaique. Só que os times europeus já vão estar na metade da sua janela. Então vão ter menos clubes procurando um lateral esquerdo e menos clubes dispostos a gastar o que o Cruzeiro vai estar interessado em receber pelo seu lateral esquerdo titular. Passando mais uma janela, que seria a de início de temporada novamente da próxima temporada europeia, o Kaique já teria apenas 6 meses de contrato. Então o time poderia simplesmente assinar um pré-contrato com ele e pegar ele de graça no início de 2028. Então esse é o último momento que o Cruzeiro tem de fato um controle real sobre o passe do Kaique, e eu acho que seria até uma temeridade não vender num valor interessante. Se for uma proposta que não agrade, então tanto faz. Tenta segurar e vender ao final da temporada. Mas se for uma proposta interessante, eu acho que eu venderia. O que vocês acham? Olha, eu acho que o Kaique tem que ser vendido por conta de todos os argumentos utilizados agora. O contrato está acabando, depois disso é mais difícil de você vender, o jogador quer receber mais para poder sair. Agora, eu só discordo dele quando ele fala da chegada do Rojas. Eu acho que ele joga muito e eu acho que ele já tem experiência, joga Libertadores, joga Sul-Americana, já foi campeão. Mas em campeonatos que tem muito menos jogos do que o que a gente tem aqui no Brasil. Ele vem para reserva, igual você acabou de dizer. Ele vem para reserva. O Djalma é o titular, então ele vem para complementar. O Kaique é o titular, o Rojas seria o titular, eu tô falando com a certeza. saída do Kaique. Não, sim. Não. Aí eu Mas acho. o Rojas viria para ser titular. Se o Kaique sai, ele viria para ser titular. Não sei, será? Com certeza. Com certeza. Eu só acho que ele não está na altura do Kaique hoje. Né? Eu acho que o Kaique hoje... Mas é muito de projeção alguém na altura do Kaique. Os números do Sousa são muito bons. A seleção tem um lateral esquerdo que não está à altura do Kaique. E outro que está. Kaique, porque eu não acho que eu não acho que ele perde pro Douglas Santos, não. Ele pode não ser melhor. Hoje eu acho que o Kaique hoje seria titular da seleção brasileira, para mim, na Copa, é o melhor lateral do Brasil em atividade. Por isso é difícil você virar e falar assim, vai chegar um cara para poder ficar no lugar dele. E por isso que eu acho que o Cruzeiro tem que valorizar ao máximo. Então, quando a gente fala,
o Cruzeiro não tem como fugir de vender. Então, cara, a gente tá falando aqui, ontem a gente colocou esse valor de 15 milhões de euros. Eu acho que, cara, tem que ser em cima disso. Se você pensar no valor menos do que isso, aí você já começa a dividir opiniões em relação a isso. Agora, é claro que vai criar uma expectativa muito grande em cima do Roja quando ele chegar. É uma responsabilidade muito grande, cara. O Cruzeiro não tem nenhum tipo de problema com laterais, né? A lateral esquerda, o problema... Qual foi o último problema que você fala do Cruzeiro? Quando não tem o Kaique, você tinha o Prato. Até o Cauã Moraes jogando. O Cauã Moraes saiu da direita para a esquerda, não teve problema. E é uma posição que é carente no futebol. Então, tudo bem, eu acho que ele vai vir, eu acho que ele pode ter... A gente tem que falar de adaptação do futebol, como você falou. O futebol brasileiro requer e ele vai chegar o quê? No olho do furacão. Ele vai chegar já de cara para pegar um Flamengo, né? E decisão também de Copa do Brasil e tudo mais. Então, eu acho que se não tiver jeito, agora, se o Cruzeiro puder segurar, meu amigo, se puder segurar, aí vai muito jogador, né? Porque eu acho que o Cruzeiro tem um interesse. A questão é você lidar com o empresário do cara, com o jogador. Melhor para o Cruzeiro, para o torcedor do Cruzeiro, é segurar ele até o final, porque o Cruzeiro tem um objetivo. Libertadores. E no time que está certinho, você tirar uma peça como ele, pode custar muito caro. Eu vou abrir uma aspas porque eu vou falar aqui. É muito fácil resolver essa situação de segurar. Aspas, ó, porque, igual você disse bem, o empresário avacalha tudo. Chamar o cara, o contrato está na mão, tantos milhões, mais 2 anos, mais 3 anos de contrato. Quer? Não quer. Pronto, você já sentiu, você já sabe o que vai acontecer. Mas esse não é o momento nem para fazer isso, Ré. Por quê? Porque para mim o Cruzeiro perdeu o bonde deste momento. Este momento seria no final do ano passado, quando o Kaique fez um grande campeonato brasileiro. Vamos lembrar que em 2025, quando chega o Leonardo Jardim, ele já detecta, o Marlon já estava sem clima no Cruzeiro, quer sair, o Jardim libera, dá o ok para a saída do Marlon, pega a titularidade e fala assim, Kaique, a partir de hoje você é o titular na lateral esquerda, porque já era um jogador que vinha, inclusive, no ano anterior, poderia ter sido mais utilizado, tanto pelo Seabra quanto Fernando Diniz. Então, eu acho que o Cruzeiro perdeu o bonde deste momento. Agora, se eu sou staff do Kaique, me oferecer um novo contrato agora, do jeito que eu estou no mercado... Ainda, desculpa, eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu estou sendo bem sincero. Eu não quero saber de renovação agora. Se eu sou staff, se sou jogador, com o nome dele borbulhando como está, e foi por isso aqui, tá? Eu acho que se tem mais 2 convocações do Kaique no ciclo do Ancelotti, ele tá na Copa do Mundo. Porque com uma convocação, ele conseguiu entrar na pré-lista. Com certeza. E o HG trouxe a informação, não é ele trouxe a informação, o HG trouxe, de que do Cruzeiro, mesmo tendo participado menos do que o Fabrício Bruno e o Caio Jorge, ele foi o único a fazer exames a pedido da CBF. Ou seja, ele esteve muito próximo mesmo de ir para essa Copa do Mundo. E eu ainda não desconsidero a possibilidade, por exemplo, você não sabe, cara. Machuca o Alexandre. Porque tem tempo ainda. Tem um período ainda. Tem um período. Então, assim, cara, eu acho muito, muito difícil o Cruzeiro conseguir passar por essa chuva de meteoros sem, ao final da janela, ele ser vendido. E acho até, viu, HG, puro achismo, não é informação, que talvez não dê nem tempo de outros clubes chegarem. Além do Betis. Porque muita gente fala, mas o Betis, claro, óbvio que o Barcelona é 300 milhões de vezes maior do que o Betis. Agora, tem uma situação pro Betis, né? O Betis está voltando a disputar uma Champions League depois de muitos anos, tem lá o Isco, então o Betis vai montar um time forte para essa Champions League que talvez não dê tempo de outros clubes chegarem. Segura o percentual. Pode ser que a negociação fique mesmo pelo clube espanhol, mas é isso. O que o Guilherme apurou ontem, tá? Todo respeito aí aos outros colegas que apuraram. O que o Guilherme apurou ontem é que a proposta do Betis, ela é uma proposta pesada que se considera no Cruzeiro, é a proposta de 15 milhões de euros. À vista. É a proposta pesada, porque chegou eu não sei quem deu a informação de que seria algo entre 12 e 15, né? Não sei quem deu a informação, peço até desculpa se alguém souber. O Guilherme Macedo disse no GE, depois que o Central da Toca deu a notícia do interesse do Betis, aí o Guilherme Macedo, seguindo, ele deu que seria um valor que o Betis teria feito uma proposta próximo aos 15 milhões. Ele não determinou um valor, próximo aos 15 milhões. E uma pessoa ligada ao Kaique disse ao Guilherme ontem que a proposta do Betis era muito pesada. Então, eu acho que casa a declaração que deram para o Guilherme a isso que o Valu está dizendo aqui, de que talvez seja tarde... para os outros mesmo, Roma, Sport, Barcelona. Talvez até lá. Mas segura o percentual ou não? Eu creio que não.
Eu creio que não. Estamos de volta. Pansieri também está de volta. Fala aí, Pansieri. Pois é, Cirilo. Nós, na primeira participação, falávamos sobre essa questão dos atletas que o Cruzeiro busca no mercado. E só um detalhe em relação ao Santiago Sousa e ao Gabriel Rojas, porque são dois jogadores do Racing. Muita gente assim, mas o Racing liberaria? Sim, o Racing liberaria. O Racing, internamente, e isso já foi dito também para todos os atletas, que lá não tem jogador que o Racing seguraria. Então, é uma parte também importante. A gente sabe que dependendo do elenco, né, dependendo do time, do clube, há ali uma forma de trabalhar com a blindagem do atleta. No caso do Racing, não. O Racing toparia sim negociar os jogadores, e óbvio que para topar negociar precisa colocar a mão no bolso. O Cruzeiro sabe disso. Então são operações distintas. A do Sousa ainda não virou uma proposta oficial, né? Não tem essa proposta feita ainda aos argentinos, mas é algo que pode acontecer. Então vamos esperar, vamos aguardar, mas ainda um otimismo, por exemplo, na questão do Rojas, que isso possa evoluir, que o Cruzeiro pode ter esse jogador para a janela abrindo. Então é assim a forma do Cruzeiro trabalhar, buscando esses reforços para posição de meio campo, primeiro volante, para atacante beirada. Falamos do Gabriel Peck. O Cruzeiro acha também que é importante ter um lateral esquerdo. Cirilo. Fabrício, gosta dos nomes surgidos hoje? A gente já falou um cadinho do Rojas, então queria te ouvir sobre o Peck, atacante, e sobre o Sousa, meio campista. Fabrício. O Peck, apesar de estar num futebol que é hoje um pouco competitivo, né, mas apresentou um futebol de excelente qualidade aqui na época de Vasco, né, um bom jogador, né, tem qualidade, beirado, tem 1 para 1, vem pro meio também, eu acho que tem essa leitura de jogo, criatividade, é um excelente jogador o Peck. Agora o Sousa, confesso que eu não tô muito lembrado dele, né, escutando o primeiro tempo aqui da TBB, escutei o Panzi, né, e o Panzi sabe muito, né, o que o Panzi fala, meu irmão, eu digo amém. Então se o Panzi falou que ele é bom, é bom. E aí eu fui dar uma pesquisadinha ali no highlights dele, né? Que era o DVD nosso, agora é highlights, né, Maia? E aí, mas primeiro volante, né? Meio pesadinho assim, joga de zagueiro, tem que ver, eu vou procurar fazer o dever de casa aí pra trazer a sua opinião melhor pra você, Cirilo, senão você vai ficar bravo comigo. Vê ele jogando mesmo o jogo inteiro pra ver como é mais participativo, porque assim, o Arthur Jorge gosta de jogadores que participam, apesar de fazer essa primeira função de volante, o Romero chega na frente, tá toda hora participando do jogo. Será que o Sousa faz essa função, Paz, também? Faz bem feito. Mas você falou de uma característica que realmente ele é mais pesado. O Romero é mais formiguinha, né? Aquele jogador mais acelerado do que o Sousa. São características um pouco diferentes. Mas se realmente o Cruzeiro traz o Sousa, aí há uma disputa pela posição. Hoje não há. Neste momento não há, né? Não, e é uma das brechas. Quando o Romero tá suspenso, agora que ele tá suspenso, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, da oitava, a quebra-cabeça. Ele tá jogando demais. Dor de cabeça do treinador. Sempre improvisado que joga no lugar dele. São necessidades claras, né, Marcos? Lateral esquerdo, até nessa história do Kaique poder sair. O atacante, que nós estamos falando há tanto tempo de atacantes de lado de campo que tem feito falta no Cruzeiro. E esse cara para disputar com o Romero, que não existe até aqui, né, Marcos? São reposições importantes, né? Acho que com relação ao Kaique, cada vez mais quente, né, essa possibilidade de saída. O Kaique que tem perfil muito do que o europeu gosta, né? Aquele cara que tem a linha de 4 muito forte, porque ele é muito bom na marcação, né? Ninguém se cria do lado dele, e essa foi uma característica das melhores apresentada por ele enquanto jogador do Cruzeiro. Era difícil, cara, ver algum atacante pelo lado direito se criar em cima do Kaique. Isso chama atenção, cara. Os caras lá jogam com a linha de 4. Eu não sei se ele vai sair agora nessa janela, mas em algum momento ele vai sair, cara. Por uma boa proposta, entendeu? Porque tá valorizado e é jogador de seleção para o próximo ciclo. A gente não tem dúvida disso também. Então, já repor, já fazer esse monitoramento, olhar o que o mercado tem de oferta, buscar alternativas, é necessário pro Cruzeiro. A gente falou do Gabriel Peck aqui, eu lembro muito do Gabriel Peck jogando pelo Vasco. Ele não é aquele ponta rápido, né? Mas é um cara muito inteligente com a bola no pé. Gosta de trabalhar por dentro, gosta de enfiar uma bola. Tem características diferentes dos atacantes que jogam pelo lado do Cruzeiro. É um cara que joga com a cabeça em pé, uma visão de jogo muito boa, para não só concluir no gol, mas também, sobretudo e principalmente, né, botar os caras na cara do gol. É um meia diferente, é um meia atacante diferente, Cirilo. Pansieri.
Ô Cirilo, nessa circunstância que a gente vem abordando sobre o mercado do Cruzeiro, vale destacar que a questão do Jonathan Jesus é outro atleta que ontem nós explicamos um pouquinho em relação a esse jogador, mas esse ainda não teve uma proposta oficial na mesa do Cruzeiro, tá? Então, muita gente dizendo, o Jonathan pode deixar o Cruzeiro, pode ter alguma coisa por agora. Se chegar, né, só se for daqui pra frente, porque até hoje, por exemplo, 4 de junho, não teve ainda uma proposta oficial nessa janela se abrindo. No início do ano a gente sabe do Zenit, né, que chegou querendo contratar o atleta, pagando 10 milhões de euros, o Cruzeiro não se interessou. Na ocasião, inclusive até, vamos dizer assim, a blindagem foi muito feita pela comissão técnica anterior, né? O Tite, quando chegou ao Cruzeiro, se impressionou muito com o trabalho do Jonathan Jesus, mas agora ainda não chegou. Mas é um atleta também muito quente no mercado, é um atleta que tem bagagem para fazer futebol no mercado europeu, jovem ainda, então por isso o Cruzeiro fica aí de prontidão em relação a esse jogador. No finalzinho ali da participação inicial do programa, falei sobre Wanderson e sobre Japa. O Wanderson é uma circunstância de um atleta um pouco mais experiente, né? O Wanderson não é menino mais. Então, qual mercado se interessaria no Wanderson, né? Qual mercado buscaria esse jogador? Qual equipe gostaria de ter o atleta? Lembrando que no ano passado, o Wanderson chegou a ser titular incontestável com o técnico Leonardo Jardim. Isso mudou muito de figura quando chegou Arroio, quando chegou Sinisterra. Aí deu uma mudada, né? Deu uma alterada nessa projeção em relação ao Wanderson. Mas agora tá na cara que o Arthur Jorge não tem como preferência o atacante do Cruzeiro. Cirilo, 7h33, se você me permite. Aniversário hoje da Mara, minha esposa. Opa! Ouvindo a turma do bate-bola lá em casa agora com a Bela tá dando uma canseira nela hoje, desde as 4 da manhã a Belinha tá acordada, um beijo pra você, que Deus te abençoe, te amo muito, tá sempre ouvindo a gente, e a minha referência em jornalismo, que é das boas jornalistas de economia de Minas Gerais e do Brasil. Ela é craque mesmo. E fala aqui na Itatiaia, inclusive, né, com a parceria do Diário do Comércio. Felicidades e saúde. Parabéns. Uma santa. É uma santa, né? Nossa, essa aí vai pro céu direto. Essa vai. Escada rolante. Essa vai. Rolante. Olha, Nem tem E a Bela tá igual a mim, 8 da manhã, ela já tá dando risada. Ele falou a moral que a gente tá dando. Já massacrou o cara. Massacrou elogiando. De graça, né, Tadinho? Ô, Guerreiro, pra fechar, Wanderson e Japa, essas possíveis e prováveis saídas, como é que você encara? É natural do mercado da bola. Eu acho que o Japa é um menino que precisa jogar. Eu vejo muito potencial quando ele joga, mas ele tem sido pouco aproveitado. Eu acho que ele tem que definir também, assim, uma característica, né? Eu acho que ele não é segundo volante, não é meia, pode jogar pelo lado. Ele tem que melhorar definir essa característica. Eu acho que é importante. E não sei se no treinamento ele é um pouco abaixo, porque assim, ele geralmente não é utilizado, principalmente pelos treinadores que vêm de fora, né? Europeu. O Wanderson natural, perdeu espaço, tudo. É um jogador que ele encaixa mais num time reativo, né? Num time que precisa marcar muito e sair pro contra-ataque, quando um time que tem mais a bola, ele já não tem tanto essa característica, o drible, enfim. É natural da bola, o jogador não tá sendo utilizado e querer continuar se valorizando, mostrar o seu futebol em algum outro lugar. Ô Fabrício, isso tá no pacote do jogador versátil, cara. O Japa é versátil. Você falou que ele joga de volante, joga de meia, se precisar dele na ponta, se fizer um lateral... Tá no pacote de jogador versátil, não ser titular também, em muitos momentos. Eu jogo em todas, mas quando eu preciso jogar de titular, poxa, você vai estar sentado no... Não joga em nenhuma. Então é legal, cara, também, sabe? Não, eu sou versátil, não pode contar comigo, mas você se consolidar em uma posição. Eu sou isso, né? Sou essa posição, mas também quebra o galho em outro. É isso aí, é diferente. Ô, Cirilo, eu tava me esquecendo, essa semana foi especial de férias para alguns atletas, menos pro Cássio, tá? O Cássio seguiu uma rotina lá toda pensada nessa volta dele, nesse retorno, que nós dissemos aqui na Itatiaia também é uma previsão que seja no final de agosto, né? E aí, ele contrariando o que diz a medicina esportiva para uma lesão multiligamentar, muito mais pelo empenho também dele, o trabalho muito bem feito, né? Pelo Departamento Médico do Cruzeiro, doutor Sérgio, a turma trabalha muito sério lá no Cruzeiro. Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilha com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço.